Êxodo capítulo 12, verso 21 e 23. Chamou, pois, Moisés todo ancião de Israel e disse-lhe: Ide e tomai-vos os cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E ao ver o sangue na verga da porta, em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para ferir. Coloca a mão no seu coração, irmão. Oh Jesus, nessa noite nós pedimos, Santo Espírito, nos traga um espírito de sabedoria e de revelação, para que com clareza nós vamos compreender a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Nos ensina, nos direciona, nos traga uma palavra diretamente do Seu trono de graça, no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Pode passar o próximo slide para mim. Então hoje nós estamos passando por um dia especial, a Páscoa. Você já deu um chocolate para o seu irmão aí? Mas se não deu, não tem problema, irmão, que a Páscoa não é chocolate. Amém? Então, a história da Páscoa começa há mais ou menos 3.500 anos atrás, quando o povo hebreu, o povo de Israel, estava durante 430 anos como escravos no Egito. E a palavra do Senhor diz que José foi direcionado ao Egito, se tornou o governador daquele povo, e a palavra do Senhor diz que o seu pai foi também, a sua família também, depois que José começou a reinar, foram todos eles para o Egito. E quando eles estavam no Egito, a palavra do Senhor diz que aquele povo começou a prosperar e se multiplicar. E o que aconteceu? Chegou um momento que o rei, o faraó, que tinha essa parceria com José morre, os patriarcas morrem, e a palavra do Senhor diz que os próximos faraó escravizam toda a descendência de José. E os historiadores dizem que aproximadamente 430 anos depois, o povo hebreu, a descendência de José, eram aproximadamente, acredito que uns 14 milhões de pessoas. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que eram aproximadamente de 5 a 6 milhões somente homens. E era só homens, então imagina, cada homem tem uma esposa. E naquela época eles tinham muitos filhos, irmãos. Então nós estamos jogando por baixo em média de 10 a 15 milhões de pessoas que estavam no Egito, esse povo hebreu. E eles começaram a ser escravizados pelos faraós. E eles passam muitos anos clamando para que Deus viesse levantar um homem, um libertador. E a palavra do Senhor diz que Deus levanta quem, irmãos? Moisés. E eles passam centenas de anos angustiados, sofrendo, sendo humilhados, sendo açoitados, escravizados. Mas chega um momento que Deus levanta Moisés. E a palavra do Senhor diz que Moisés se apresenta a Faraó com a seguinte ordem dada por Deus: Faraó, deixe o meu povo ir. Mas Faraó se recusa a ouvir Moisés, Faraó se recusa a deixar o povo ir. Com isso a palavra do Senhor diz que Deus começa a dar ordens a Moisés, para que Moisés lance algumas pragas no Egito. Então Deus, através de Moisés, lança 10 pragas no Egito. E a palavra do Senhor diz que o povo de Israel, eles tinham um arraial, eles tinham um acampamento. E quando as pragas começaram a cair naquela nação, a palavra do Senhor diz que as pragas não chegavam no arraial dos judeus. As pragas não chegavam no arraial do povo hebreu. Então, mas essas pragas não chegavam no acampamento desse povo. Mas todos os egípcios eram tocados por essas pragas. Mas apesar de tudo isso, o coração de Faraó ainda fica endurecido. Depois de 9 pragas, pode passar para mim o próximo, por favor. O próximo.
depois de 9 pragas, o coração dele continua endurecido e ele não libera o povo. Então Deus declara nesse momento qual seria a 10ª praga. Sabe, e essa não seria apenas mais uma praga que o Senhor iria enviar sobre o Egito. Junto com essa 10ª praga, estaria sendo inaugurado o que nós conhecemos hoje como Páscoa. Através da 10ª praga seria inaugurado a Páscoa. Então esse versículo que nós acabamos de ler, em Êxodo capítulo 12, retrata isso. Então o que é a 10ª praga, pastor Marcelo? Então Deus disse em Êxodo 12, 22, então tomareis um molho de isopo e embebeloeis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta e os 2 umbrais, mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã. Então Deus disse que na 10ª praga, à meia-noite ele ia passar sobre o Egito. E todo primogênito dos animais, dos servos, de Faraó, até o filho de Faraó, iriam morrer. Tudo que for o primeiro, isso que Deus falou, tudo que for o primeiro vai morrer. Diga para o seu irmão, tudo que foi o primeiro dos egípcios morreram. Então o Senhor dá essa ordem. Mas o que ele fala? Olha, mas para nenhum dos filhos de Israel, nenhum primogênito, nenhuma das criações dos filhos de Israel irão morrer. Mas como seria a separação entre os filhos de Israel e os egípcios? Cada família, a palavra do Senhor disse que cada família tinha que se reunir e matar o cordeiro. Então após matar o cordeiro, o sangue tinha que ser passado nos umbrais da porta. À meia-noite a família tinha de estar dentro da casa, porque não podia estar de fora. Se estivesse de fora iria morrer. Então a salvação e a libertação do povo hebreu seria pelo sangue do cordeiro. Sabe, esse mesmo cordeiro que foi morto, a palavra do Senhor diz que esse cordeiro também foi comido pelo povo hebreu. Passa para mim o próximo, fazendo um favor. Próximo. Então, aqui aparece a figura do cordeiro. O que é o cordeiro? Diga para o seu irmão, o que é o cordeiro? Fala assim, o cordeiro aponta para Cristo. E a palavra do Senhor diz que toda a família teria que imolar o cordeiro, matar o cordeiro, e com o sangue daquele cordeiro, aspergir, passar nas colunas das portas, e também passar na divisão da porta em cima. A palavra do Senhor diz em Êxodo 12, 29, 30. Passa para mim, tem uns versículos aí, irmãos. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava ao seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se da noite, ele e todos os seus servos, todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então à meia-noite o anjo do Senhor passou por todo o Egito, e todos os primogênitos dos animais e dos homens morreram, e nenhum filho de Israel morreu. Na mesma noite Faraó foi até Moisés, ordenou que todo o povo saísse do Egito, porque o Egito não pertencia mais àquele povo. Ou seja, o povo passou da condição de escravo para livre. Então a Páscoa significa passagem. Qual passagem? A passagem da escravidão para a liberdade. Então naquele momento Deus liberta o povo de Israel. Diga para o seu irmão, Páscoa significa passagem. Então foi a partir desse momento, meu irmão, que a Páscoa veio a existir. Foi uma ordenança de Deus. Então a partir de então, essa data foi comemorada e a história é contada pelos judeus de geração em geração. Então, eu estava estudando um pouco sobre a Páscoa judaica, e eles dizem que eles têm que comemorar com 3 coisas: com o pernil do cordeiro,
com os pães asmos, que na verdade a Páscoa se chama deles a festa dos pães asmos. E é engraçado que eles têm uma cultura que eles pegam 3 pães asmos, colocam sobre um guardanapo, depois eles forram com o guardanapo de novo, colocam outro pão, e aquele pão do meio eles quebram no meio. E forra também com outro guardanapo, e coloca outro pão por cima. 3 guardanapos. 3 pães. E é engraçado que o do meio é quebrado no meio. E eles não, se perguntar para eles por que eles quebram o pão do meio, eles não sabem por que quebram o pão do meio. Por quê? Esses 3 pães, na verdade, na nossa visão, representam o Pai, o Filho e quem? O Espírito Santo. E é engraçado que o pão do meio, que é o segundo, que é Cristo, está quebrado. Por isso que Jesus na ceia, ele diz assim: esse é meu corpo que é dado por vós. Ele quebra aquele pão do meio. Então, a tradição. E eles também servem na Páscoa, no jantar, o pernil do cordeiro. Porque quando eles comem o pernil daquele cordeiro, eles estão lembrando do dia que o anjo da morte passou por todo o Egito e o povo hebreu foi livre, foi salvo da morte. Mas sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Nós não comemoramos a Páscoa como o povo judeu, como o povo hebreu. Por quê? Porque Jesus é o nosso cordeiro de Páscoa. Diga para o seu irmão: Jesus é o nosso cordeiro de Páscoa. Então, na instituição da Páscoa, nessa cultura, nós podemos perceber que não pode faltar o cordeiro nem o sangue. Então, a figura central da Páscoa é o cordeiro. Então, a salvação e a libertação daquele povo veio pelo sangue do cordeiro. Mas é engraçado quando nós lemos em João, no capítulo 1, verso 29, a palavra do Senhor nos diz. Pode reproduzir para nós aqui, irmãos. Tem todos os versículos aqui, irmãos. Quando eu falar o versículo, fique esperto aí. Vou passar para os irmãos ler. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha o que João Batista disse quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o... Cristo é seu Cordeiro, meu irmão. Como o Cordeiro Jesus iria tirar o pecado do mundo? Através do seu sangue. A palavra do Senhor diz em Marcos capítulo 14, 24. Então ele disse: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então esse sangue foi derramado para muitos, e não para todos. Por quê? Porque nem todos vão receber esse sangue. Para você receber esse sangue, você tem que tomar posse pela fé. Você só recebe o cordeiro, o sangue do cordeiro na sua vida, quando você toma posse pela fé. Então diz que os hebreus dizem que naquele dia eles passaram sangue no umbral do que, irmãos? Da porta. E a porta faz parte do que? Da casa. E o que você é? Casa de Deus. Então quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz, o Espírito Santo de Deus falou: essa casa agora está marcada com o sangue de Jesus. Essa casa está livre da condenação e do inferno. Essa casa agora está salva no nome de Jesus, no precioso sangue de Jesus. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Você foi alcançado pelo sangue de Jesus. Então, a primeira vez que o sangue foi derramado, a palavra do Senhor diz que lá em Gênesis no capítulo 3, verso 21, que o Senhor Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, o sangue foi derramado lá no Jardim do Éden ainda, para perdoar o pecado de Eva e Adão. A palavra do Senhor diz que quando Eva e Adão pecaram, Adão pegou folhas de figueira, se cobriu, se escondeu de Deus, e a palavra do Senhor diz que Deus vai ter com ele no final da tarde, e ele escondido atrás da moita, irmão. Deus chega e pergunta para ele: Adão, o que você está fazendo aí? Ele fala: Senhor, eu estou nu. Qual a pergunta que Deus fala? Mas quem falou para você que você está nu, meu filho? E quando o bonitão saiu de trás da moita, fala para o seu irmão: sai de trás da moita. Fala para o seu irmão: você não tem que se cobrir de folha de figueira. Aí quando Adão saiu de trás da moita, irmão, pensa a cena: Adão saindo de trás da moita. Adão sai de trás da moita,
vestido de folhas de figueira. E Deus olha para ele: mas o que você está fazendo, Adão? E a palavra do Senhor diz que naquele momento Deus mata um cordeiro, derrama o sangue. E o que Deus faz? Veste Adão com a pele do cordeiro. E naquele momento, então, Deus estava olhando para o cordeiro. Quando Deus olhava para Adão, Deus olhava Adão vestido do quê? Do cordeiro. Então, quando Deus olha para você, meu irmão, hoje, Deus vê você como? Vestido do cordeiro. Então Deus falou para Adão: Adão, não é assim não, meu filho. É pelo sangue. Você só pode chegar adiante de mim pelo sangue. Por isso hoje, quando eu falei a palavra de oferta, porque Deus se agradou da oferta de Abel? Porque Abel chegou diante de Deus pelo sangue. Então, como nós conseguimos nos achegar diante de Deus? Somente pelo sangue. E qual sangue é, meu irmão? O sangue de Jesus. Então Deus naquele momento cobre a nudez de ambos. Sabe? E nós temos a convicção que sem o sangue de Jesus, nós não temos vestes de salvação, meu irmão. Sem o sangue de Jesus você não tem veste de salvação. É só através da roupa de Cristo, através do sangue dele, que nós somos salvos. E hoje quando Deus olha para você, ele vê Cristo em você. A palavra de Deus nos diz que o cordeiro era oferecido, o seu sangue foi derramado para perdoar os pecados. Então, lá na tradição judaica, depois que eles saíram do Egito, entraram em Canaã, até hoje a palavra do Senhor diz que eles têm um dia no ano chamado Yom Kippur. Esse dia é o dia do perdão coletivo. Por quê? Porque eles sacrificam vários animais para pedir perdão pela nação. Então, uma vez no ano eles comemoram isso, o dia do Yom Kippur, o dia do arrependimento. E anualmente eles matam centenas de novilhos, cordeiros, para que eles venham ser aceitos diante de Deus. Mas sabe, meu irmão, Jesus foi o cordeiro que Deus ofereceu. Sabe, o seu sangue não é um sangue que é oferecido uma vez por ano. Quando Jesus ele foi morto na cruz por nós, a palavra do Senhor diz que o seu sangue foi o suficiente. Jesus, ele ofereceu um único sacrifício. Por isso que hoje não há mais necessidade de sacrifício. Porque nós achegamos diante de Deus pelo único sacrifício de Jesus. A palavra do Senhor diz em Hebreus 9, 11 e 14. Quando, porém, veio Cristo como o sumo sacerdote, já dos bens realizados, mediante o maior e perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e tendo obtido eterna redenção. Então, quando Jesus, ele ofereceu o seu sangue na cruz, ele obteve diante de Deus Pai eterna redenção. Mas quando o povo hebreu chegava diante de Deus pelo sangue do cordeiro, pelo sangue do bode, pelo sangue dos cabritos, pelo sangue dos novilhos, aquela redenção era uma redenção temporária. Por isso que cada vez que eles pecavam, eles tinham que sacrificar. Mas a palavra do Senhor nos diz em Hebreus que através do sangue de Jesus, você tem eterna redenção. Eterna redenção, meu irmão. Você é completamente perdoado. O sangue de Jesus foi derramado uma única vez para você, para que você fosse eternamente rendido aos pés do Senhor. Sabe, eternamente purificado, lavado pelo sangue de Jesus. Sabe, e a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus, diga assim, o sangue de Jesus é poderoso. Então, a palavra do Senhor diz que apesar da morte do cordeiro, o sangue era derramado, mas era algo temporário. Mas apesar da morte do cordeiro Jesus e do seu sangue derramado na ressurreição, sabe, Jesus, porque Jesus ressuscitou, irmão? Porque ele venceu a morte. E quando ele venceu a morte, o que ele estava dizendo para nós? É um único sacrifício. Sabe, se você estudar lá em Êxodo, em Levítico, você vai perceber algo. Você vai perceber que existia vários utensílios dentro do tabernáculo, dentro do templo. Vários móveis. Mas o único móvel que não existia dentro do tabernáculo era uma cadeira. Era um assento. Por quê? Porque o sacerdote, depois que ele sacrificava, ele não poderia descansar. Por quê? Porque toda vez que o homem pecava, ele tinha que sacrificar de novo.
Então não havia descanso. Os sacrifícios eram contínuos. Os sacrifícios eram em todo instante. Mas a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, andou um período com os apóstolos. A palavra do Senhor diz que ele foi elevado às alturas e assentou aonde, meu irmão? À destra de Deus Pai. Aquilo que o sacerdote, o sumo sacerdote não podia fazer, descansar, Jesus fez, porque ele foi elevado à altura e hoje ele está assentado à destra do Deus Pai. E o que ele está dizendo? O meu sacrifício é único, hoje eu posso descansar, vocês podem descansar pelo sangue, vocês são aceitos pelo meu sangue, hoje eu estou ao lado do Pai, estou intercedendo por vocês, porque vocês são aceitos pelo sangue. Diga para o seu irmão assim: você é aceito pelo sangue de Jesus. Sabe, irmãos, além de nós cremos que é domingo de Páscoa hoje, mas nós temos que crer também que hoje é o domingo da ressurreição. Jesus, como Cordeiro de Deus, deu a sua vida na cruz, derramou o seu sangue, mas ao terceiro dia ele venceu a morte e ele ressuscitou. E ele vive e reina para sempre. Jesus ressuscitou, ele ressuscitou. Então hoje, além de celebrarmos a Páscoa, nós celebramos o domingo da ressurreição, porque o meu Deus vive, ele reina. O meu Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. E por vencer a morte ele diz: hoje todas as coisas estão disponíveis para vocês, nos lugares celestiais, porque vocês estão assentados comigo, nas regiões celestes. Sabe, irmão, Cristo já venceu por você. O sacrifício foi único por você. E hoje quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos esse sacrifício que foi único e eterno. Hoje nós nos achegamos diante do Pai, através do sacrifício de Jesus. Sabe, irmãos, nós temos acesso à presença de Deus pelo sangue do Cordeiro. Sabe, naquele dia, quando o anjo da morte passou por aquelas casas, ele olhou o sangue. E hoje quando o diabo passa para te acusar, hoje quando as circunstâncias vêm diante de você, Deus olha para você, os inimigos olham para você, as circunstâncias olham para você e vê o sangue de Jesus em você. Sabe, meu irmão, você é essa casa. Olha para o seu irmão nessa noite, diga para ele: você é essa casa. Fala assim: existe o sangue de Jesus em você. Fala assim: quando Deus olha para você, Ele vê o sangue passado nos umbrais da porta. Fala para o seu irmão assim: eu vejo o sangue de Jesus em você. E o sangue de Jesus tem o poder para transformar a sua vida. Ah, meu irmão, o sangue de Jesus é precioso. Nós somos aceitos pelo sangue de Jesus. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus foi esse Cordeiro que foi morto e o sangue derramado nos umbrais da porta. Jesus é o Cordeiro que foi morto, mas ele venceu. E hoje nós nos achegamos diante do Pai através do sangue do Cordeiro. Você se achega diante de Deus através do sangue do Cordeiro. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos alcançados pelo sangue do Cordeiro. E através do sangue do Cordeiro não existe nenhuma condenação em mim. Por quê? Porque eu estou lavado pelo sangue. Sabe, quando o diabo vem acusar você, fala para ele do sangue de Jesus. Quando o diabo vem falar algo para você, fala para ele olhar para você e ver o sangue em você. Porque você está lavado pelo sangue de Jesus. Sabe, meu irmão, essa é uma verdade que tem que queimar no nosso coração diariamente. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Nós temos acesso à presença de Deus por causa dele. Através do sangue, o povo hebreu foi liberto. Sabe, foram libertos da escravidão. E através do sangue de Jesus, nós também somos libertos de toda a escravidão maligna que nos aprendia, meu irmão. Sabe, uma coisa é o sangue derramado, mas outra coisa é o sangue aplicado. Quando Jesus ele morreu na cruz, a palavra do Senhor diz que quando nós recebemos ele pelo Espírito, pela graça, esse sangue foi aplicado em nós. Esse sangue foi aplicado em você. Sabe, viva com essa revelação ardendo no seu coração. Jesus é o seu Cordeiro Pascual. E essa aliança, esse sangue te traz vida. Pastor Marcelo, qual é a Páscoa da nova aliança? Sabe, a diferença da Páscoa da velha aliança e a Páscoa da nova aliança é que a Páscoa da velha aliança foi para a libertação do Egito. E na Páscoa da nova aliança,
nós somos libertos do mundo, meu irmão. Por quê? Porque nós éramos esses que estávamos cativos, presos. Sabe? Entenda, você saiu do Egito. E através do sangue de Jesus, o Egito também tem que sair dentro de você. Eu quero pegar um gancho agora. Pastor Marcelo, mas por que muitos irmãos não conseguem romper? Por que muitos irmãos vivem numa crise cíclica? Por que muitos irmãos não conseguem dar resposta? Por quê, irmãos? O irmão saiu até do Egito, mas qual que é o problema? Ele não tira o Egito dentro dele. E por isso vive só escondido atrás da moita como Adão. De vez em quando sai, troca de roupa. Mas quando está cheio de acusação, vai para trás da moita de novo se vestir de folha de figueira. Por quê? Porque, meu irmão, uma coisa é você sair do Egito, outra coisa é você tirar o Egito de você. Pergunta para o seu irmão assim, olha para ele assim, você saiu do Egito, irmão? Com certeza você saiu, eu tenho convicção disso. Mas pergunta para ele, o Egito saiu dentro de você? O que é o Egito dentro de você, meu irmão? São as convicções do mundo ainda dentro de você. A palavra do Senhor diz que nós não temos que amar o mundo. Nós vivemos pelas coisas dos céus, pelas coisas do alto. Sabe, meu irmão, Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você que através do sangue você saiu do Egito, mas através do sangue Ele também tirou o Egito dentro de você. É nisso que você tem que crer. Através do sangue de Jesus Ele tirou o Egito dentro de você. Sabe, meu irmão? Então, você tem que confessar a palavra, você tem que declarar a palavra. Você tem que crer no sangue de Jesus. Pastor Marcelo, o que é que eu faço para me apropriar do sangue de Jesus? Sabe, você tem que confessar baseado na fé. Sabe, a palavra do Senhor diz em Apocalipse que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Meu irmão, você vai vencer diariamente pelo sangue do Cordeiro. Sabe, o que é confissão? Confissão é o testemunho de fé por meio da boca. Diga para o seu irmão, confissão é o testemunho de fé por meio da nossa boca. Em simples palavras, irmãos, confissão é você concordar com Deus.